Bom, boas tardes, tudo bem? Queria agradecer o convite da comissão, né, que me convidou para uma mesa. Fico muito feliz, honrado, orgulhoso e com ela e com meus supervisores de pós-doc aqui na frente. E, então, sem mais delongas, a gente tem 3 trabalhos ligados diretamente ao século XIX, ao Machado de Assis. Eu passo a palavra para a Amanda, que vai falar sobre o tema a ordem familiar e com os Machado de Assis. Então, sem mais delongas, depois que eles expuserem as suas falas, a gente vai ter um tempo para debate, algumas perguntas de vocês. Ok? Obrigado. Bom, eu vou apresentar aqui os resultados parciais da minha pesquisa de doutorado, que se chama Imagens Familiares, Casamento e Ordem Social em Machado de Assis e seus contemporâneos. Eu estou estudando contos e romances do Machado de Assis, que pertencem à primeira fase do escritor, né, como os críticos geralmente chamam. Então, eu pego a década de 1860 e 1870, né, então foi a década de 70. E a leitura desses textos tem foco na apreensão de representações de aspectos da ordem familiar, do casamento, relação entre pais e filhos, padrões de organização da família. A segunda parte do trabalho, na segunda parte eu vou fazer a leitura de obras de outros autores brasileiros, contemporâneos, né? Esse recorte temporal que eu falei, a partir desse mesmo enfoque, né? Trabalhando com a ordem familiar. E aí eu vou tentar entender como o Machado de Assis se posicionou a respeito de questões que circulavam no seu tempo e lugar. Eu estou ainda vou qualificar agora, na metade mais ou menos do trabalho, e vou falar um pouco da primeira parte do trabalho que eu desenvolvi. Ela está em fase de conclusão ainda, né? Mas enfim, eu percebi a existência de 3 vertentes de reflexão em torno desse tema da ordem familiar. Eu vou explorar uma delas, em que paradigmas da constituição familiar se vinculam a debates sobre possibilidades de transformações sociais no contexto de sociedade em transição, de uma sociedade patriarcal para uma sociedade com homens burgueses. Enfim. E para isso eu selecionei 4 pontos do Machado de Assis que convêm são esse eixo de discussão. Então são Confissões de uma Viúva Moça, que é um conto de 1865, A Pianista, de 1866, O Anjo Rafael, de 1869 e Um para o Outro, de 1879. E os 3 primeiros foram publicados originalmente no Jornal das Famílias e o último no periódico A Estação. Então eu vou fazer uma breve apresentação de cada conto e falar o que eu extraí deles para poder falar o meu eixo de discussão. Então, no Confissões de uma Viúva Moça, a gente tem a personagem Eugênia. Ela envia uma série de cartas a uma confidente dela, chamada Carlota, contando sobre uma história que ela teve, uma história de amor extraconjugal, que ela viveu com um rapaz chamado Emílio, antes de ela ficar viúva. A Eugênia ela não chega a trair o marido, mas ela se sentia culpada por ter vivenciado esse amor extraconjugal. Ao longo das cartas que ela manda para a Carlota, ela justifica seu interesse pelo Emílio, apresentando como uma das explicações para a inclinação do roteiro para o Emílio o fato de que ela foi infeliz no matrimônio. Ela remonta essa infelicidade ao fato de que ela não tinha se casado por amor. Então eu vou ler um trecho aqui do conto para vocês. Ela diz, Eugênia: meu casamento foi resultado de um cálculo e de uma conveniência. Não inculpo meus pais. Eles cuidavam fazer-me feliz e morreram na convicção de que o eram. Eu podia, apesar de tudo, encontrar meu marido que me dava um objeto de felicidade para todos os meus dias. Bastava para isso que meu marido visse em mim uma alma companheira da sua, um coração sócio do seu coração. Não se dava isso. Meu marido entende o casamento ao modo da maior parte da gente, via nele obediência às palavras do Senhor no Gênesis. Fora disso, fazia-me cercar de certa consideração e dormia tranquilo, na convicção de que havia cumprido o dever. Enfim, então, ela diz, né, que o fato do casamento ter sido um cálculo, uma conveniência dos pais, foi um problema para ela, porém ela podia ter sido feliz se o marido tivesse se envolvido com ela de alguma forma durante o casamento, o que não aconteceu. A ideia de um casamento para arranjo dos pais se inscreveu
prática matrimonial comum no século XIX, conforme a historiografia sobre o tema, como a gente vê no Antônio Cândido, Mário Del Priore e outros autores que trabalham com esse período. E eles dizem, né, que os casamentos no período, eles não dependiam da escolha individual dos cônjuges, mas se baseavam fundamentalmente em interesses de grupos familiares. E isso era uma forma de união característica da organização familiar patriarcal. Então, nesse sentido, dentro da minha leitura desse ponto, o consórcio decidido pelos pais indica, quando Machado de Assis coloca essa questão como um problema nesse ponto, ele indica a necessidade de mudança na relação entre pais e filhos, tal como se constituía no universo patriarcal. E no sentido de que os filhos tivessem mais autonomia, pudessem escolher o seu cônjuge. Né? Ou seja, nesse caso era por livre escolha, em sintonia com os valores da burguesia que emergia nas cidades nesse período. Ao mesmo tempo, a Eugênia desculpa os pais. Então, com isso, o ponto sugere que essas mudanças precisariam ocorrer sem desacato à autoridade paterna, que é uma questão também da sensibilidade patriarcal no período, como aparece, por exemplo, no Gilberto Freire. Eu até peguei aqui um trecho do Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire, que ele fala, né? Se salienta como forma e estilo de organização social o sistema patriarcal, o da dominação da família, da economia e da cultura pelo homem, às vezes sádico no exercício do poder ou do mando. Embora o poder ou o domínio ele o exerça menos como indivíduo, ou como sexo chamado forte ou nobre, do que como expressão representante do poderio familiar. No ponto apianista, a gente já vê assim, que o Machado de Assis ele dá uma solução para que fosse possível que os filhos reivindicassem a autonomia deles, preservando o vínculo com os pais. Então, nesse ponto, a gente tem uma professora de piano chamada Malvina, e ela se apaixona, ela e o irmão de uma aluna sua, uma aluna dela, se apaixonam, mas ela é pobre, ele é rico, e o pai dele não quer que ele se case. Então, o pai dele chama Tibério, e eles enfrentam a oposição do Tibério ao casamento deles. Acontece que o Tomás acaba se casando com a Malvina à revelia do pai dele, né? E o pai e filho se separam. Só que no meio do conto o Tibério fica doente, o filho vai ajudá-lo, a Malvina também, eles revelam que eles estão ajudando sem interesse, e o pai vai amolecendo com o tempo e acaba voltando a se aproximar do filho e da Malvina, e o Machado de Assis interpreta, o narrador, no caso, no conto, interpreta isso como uma possibilidade que o pai teve de retomar o seu dever de pai. E o dever de pai dele seria ajudar o filho, entender a escolha do filho. Então ele coloca como uma solução para que os filhos pudessem reivindicar essa autonomia sem desacatar os pais, que os filhos tivessem resignação, paciência e esperassem os pais compreenderem que o dever deles seria entender a escolha dos filhos e não exigir um casamento que os pais esperavam dos filhos. Pegando o próximo ponto, o Anjo Rafael, a gente também tem esse problema da coerção paterna, né, típica da sensibilidade patriarcal, e ela é colocada num contexto em que ela é dissolvida. Então, nesse ponto, a gente tem o Major Tomás, ele determina o casamento da filha dele, a Celestina, com o filho de um amigo dele, o filho do amigo chamado Antero. Para obter esse casamento, o Major prende o Antero na casa dele, né, faz uma espécie de um sequestro, e leva o Antero para a casa dele, que fica na Tijuca, num lugar afastado. Então, as ações autoritárias do Tomás, em relação à filha, ao Antero, retomam, né, essa questão da autoridade do pai no mundo patriarcal, só que elas aparecem depuradas do autoritarismo, porque o Major é louco, ele acha que ele é o Anjo Rafael, a conduta dele, então, portanto, não é digna de crédito, né, no conto, e a Celestina e o Antero acabam de fato se apaixonando. Então eles se casam por vontade, não porque o pai assim exigiu. Né? Então, além dessa questão da autoridade paterna, também a gente vê no conto como um aspecto da sensibilidade patriarcal a reclusão em que vive o Anjo Rafael, né, que é o
o Major Tomás. Eu vou até também pegar um trecho do Sobrados no Campos também, que o Gilberto Freire coloca a reclusão como um problema característico do universo patriarcal. Então ele diz: o sistema patriarcal de família queria as mulheres, sobretudo as moças, as meninotas, as donzelas, dormindo nas cabarinhas ou alcovas de feitio árabe, quartos sem janela, no interior da casa, onde não chegasse nem sequer o reflexo do horário pegajento dos dormões, tão mais afoitos na cidade do que no interior. Queria que elas, mulheres, pudessem espiar a rua sem ser vistas por nenhum atrevido, através das rótulas, das gelosias, dos ralos de conventos, pois só aos poucos é que as varandas se abriam para a rua e apareceram os palanques, estes mesmos recatados, cobertos de trepadeiras. Queria a gente toda da casa, especialmente as senhoras e os meninos, resguardados do sol, que dava febre e fazia mal, do sereno, do ar encanado, das correntes de ar, do vento, da chuva, dos maus cheiros da rua, dos cães danados, dos cavalos desembestados, dos marinheiros bêbados, dos ladrões dos filhos. Bom, como eu vinha dizendo, então o conto mostra essa autoridade do pai já espingada, né, do autoritarismo, né, porque o pai é louco, como eu disse, e tudo mais. E o Major no conto, ele é representativo de uma vida patriarcal, que ela é vista em chave positiva de uma certa forma. Então, quando o Antero vai para a casa do Tomás, ele veio da cidade, ele morava no Rio de Janeiro, ele estava para se matar, no Rio de Janeiro, porque ele estava com dívidas, então assim, ele vivia com vícios, excessos materiais, ele não tinha parentes lá, ele estava solitário no Rio de Janeiro. Então, quando ele vai para a casa do Tomás, ele aprende bons valores como simplicidade, confiança, gratidão. Então, de uma certa forma, a sensibilidade mais reclusa do Major o ajuda, ele supera os vícios que ele tinha na cidade. Mas o texto ele não chega a ser passadista, né? Porque ele não defende um retorno à sociabilidade patriarcal, porque ela é entendida como uma loucura do Major, né? Essa reclusão, essa autoridade dele. Então, eu acredito que esse ponto ele vê mais o mundo patriarcal como já passado, porém como... Desculpa, gente. Porém como uma inspiração para imaginar um mundo ideal, assim, em que existem bons valores, como eu já falei, né? Confiança, gratidão, etc. E que esses bons valores pudessem voltar para a cidade, pudessem combater os vícios da cidade, que é para onde o Antero retorna, casando e levando esse destino com ele. Bom, então, assim, no Anjo Rafael, existe uma ideia de que o mundo patriarcal já estava superado, porém ele tinha aspectos positivos que poderiam inspirar o mundo da cidade. Por fim, o último ponto que eu selecionei, que é obrigada. Que é um para o outro, as questões do autoritarismo e da reclusão, que já apareciam no Anjo Rafael, voltam a aparecer. Nesse ponto, a gente tem um major que chama Trindade, ele morre e ele deixa para os filhos, Henriqueta e Julião, uma recomendação. Ele fala para eles: vivam um para o outro. Os dois irmãos eles interpretam isso sem nenhum tipo de mediação. Eles entendem que o coronel queria que eles realmente ficassem circunscritos à família original deles, que eles vivessem literalmente um para o outro, que eles não se casassem. Então eles arranjam pretendentes, mas acabam não se casando com eles porque entendem que o pai não queria isso. Eu entendo que esse distanciamento extremo, né, que é a extrema família, seria no ponto um traço da ideia de reclusão patriarcal, né, mas só que ele é extrapolado simbolicamente, quase chegando ao limite do incesto, porque os irmãos não conseguem se desvincular um do outro. A autoridade do Coronel Trindade também é um dos traços do universo patriarcal, que é levado ao extremo também, porque Henriqueta e o Julião são os irmãos, eles nem questionam o que o pai falou. O pai falou: vivam um com o outro, eles entendem que tem que realmente ficar ali enclausurados e, enfim, aceitam isso sem sermões e não conseguem se livrar disso. Então, esse conto um do outro, ele apresenta essas duas amarras
caso do universo patriarcal, que a gente já via lá no anjo Rafael, que a reclusão é autoritarismo, só que já na esfera do delírio, né, como uma impertinência desses dois irmãos do conto. Então, eu acredito que nesse sentido, o universo de sensibilidade patriarcal, que foi visto como superado no anjo Rafael, ele reaparece como um fantasma do qual a nova geração passiva não foi capaz de se livrar. Recapitulando o todo do que eu falei, eu acredito que o conjunto dos contos, porque eu não li só esses contos, eu escolhi esses dentre 96 contos dessa primeira fase do Machado de Assis. E eu acredito que eles dão uma linha de reflexão que é a seguinte: essas obras, elas indicavam, o conjunto dessas obras indica a necessidade de mudanças sociais, mas dentro de uma proposta de reformas conservadora que se baseava na expectativa de consciência entre a nova e a velha geração, ou seja, que os filhos pudessem ter autonomia, mas, porém, sem brigar com os pais, sem desacato da autoridade paterna, e tinha como ideal um que unisse modernização e com os valores patriarcais, como a gente viu no Anjo Rafael. Mas, no final da década de 1870, a gente vai vendo que os contos já se mostravam menos esperançosos em relação à possibilidade de que os filhos conseguissem manter essa autonomia reivindicada, porque eles não tinham energia para poder realizar isso, como os irmãos mostram quando eles aceitam a autoridade do pai, mesmo o pai morto, eles ficam dentro daquela família reclusa original. Obrigado, Amanda. Eu vou passar a palavra para a Josilene, que é mestranda, que vai falar sobre o vestuário como elemento de caracterização dos personagens nos contos iniciais de Machado de Assis. Olá a todos. Bom, meu trabalho consiste então na análise das menções feitas pelo Machado sobre o vestuário nos contos presentes na coletânea Contos Fluminenses de 1870. Eu vou fazer uma análise de todos os contos, mas darei uma atenção especial aos contos Luiz Dólar e A Mulher de Preto. Então, a intenção é analisar a relação entre vestuário, uso do vestuário e a composição psicológica das personagens. O Machado de Assis, no Instinto de Nacionalidade, ele fala que o escritor precisa ser um homem do seu tempo e do seu país. E talvez nada tenha sido mais característico do tempo do Machado de Assis do que o vestuário, né? O tempo do Machado de Assis, do século XIX. Esse elemento ganhou tanta importância que passou a ser objeto de estudo de muitos autores. O Baudelaire falou sobre moda, o Thomas Carlyle falou sobre vestuário, o Théophile Gautier também. Então, é um elemento que no século XIX tem uma grande importância e os autores não estão alheios a essa importância, lá mesmo no século XIX. Sendo então um elemento ali tão importante, acho que faz necessário entender por que os autores de literatura vão se apropriar também desse elemento e como é que eles vão fazer isso, como é que isso também vai chegar até o Machado de Assis. Para entender, então, aproveitando... Está muito ruim? Não, tá. Para entender, então, essas menções feitas no vestuário na literatura do século XIX, por Balzac, Zola, no Brasil, Zé de Alencar e Machado de Assis, é preciso voltar um pouco no tempo e entender um pouco das dinâmicas da sociedade francesa, sobretudo sobre o reinado do Luís XIV. Nesse momento, a nobreza é levada, a corte é transferida para o Palácio de Versailles, e a nobreza, então, vive ali sob os olhos do rei, em meio a festas, recepções, e essa vida nessa sociedade, nessa nova sociedade, ela vai instigar na nobreza esse desejo de competição pelos olhares públicos, pelo público entre eles mesmos, né? E até pela preferência do rei. Então, o Norbert Elias vai analisar isso, essa sociedade de corte, né? Ele tem um livro chamado Sociedade de Corte, onde vai analisar essas relações sociais nesse ambiente de corte francesa nesse período do Luís XIV.
Então, os elementos distintivos aí, aqueles que vão apresentar o indivíduo para a sociedade, aqueles nos quais o indivíduo vai se apegar para ostentar a sua posição, eles ganham nesse momento grande referência, grande importância, e é nesse momento também que os padrões de comportamento passam a ser ditados pela França. É aqui que começa a França ser a referência dos padrões de comportamento. Então, nesse período em que na corte francesa o vestuário estava sendo usado como elemento de distinção social, na sociedade também havia isso. A França era uma sociedade de ordens, portanto vigoravam leis que determinavam que cada estamento ia poder vestir, desde acessórios e tipos de tecido até as cores, eram pré-determinadas. Então, era possível, até nas palavras do Balzac, antes da Revolução Francesa, era possível perceber a diferença de um nobre para um plebeu só olhando para as roupas dele nesse período. Após a Revolução Francesa, essas leis são derrubadas, a burguesia então alcança o poder político, ela tem o dinheiro nesse momento, mas ela ainda não tem o prestígio social que ainda pertence à nobreza. Então a burguesia vai buscar atingir esse prestígio social da nobreza por meio da cópia dos seus elementos distintivos, e entre esses elementos distintivos está então o vestuário. Nesse momento que a moda se generaliza, porque já não há mais as leis que impediam as pessoas de possuírem, a moda vai se generalizar, e é nesse momento também que o romance está se popularizando enquanto forma literária. É nesse momento que se dá a ascensão do romance. Então, os autores desse período vão aproveitar essa dinâmica, essa relação da sociedade com o vestuário, eles vão aproveitar isso na literatura. De várias formas, mas talvez duas sejam aqui mais importantes para entender o que o Machado faz. A primeira, eu vou citar um exemplo do Balzac. A primeira é a roupa usada como elemento mesmo de distinção social, para marcar a sua posição na sociedade. Então, o pai Goriot, o personagem Eugênio de Rastignac, ele é um provinciano que vai para a metrópole, busca a ascensão social, e no livro fica muito claro que isso nunca vai acontecer sem que ele passe por uma mudança completa no seu vestuário para estar ali de acordo com aquela sociedade na qual ele pretendia, aquele grupo social no qual ele pretendia participar, né? Uma outra maneira também usada por Balzac, e talvez, guardadas algumas devidas proporções, tenha mais a ver com Machado, quando ele liga a caracterização física e os traços físicos e morais da personagem acabam se ligando às coisas à sua volta. O Eric Auerbach chamou isso de tese de unidade de estilo do meio, em que o autor não vai, no Balzac especificamente, ele não separa a caracterização física ao vestuário e até os elementos à volta, os móveis, por exemplo, ele acaba apresentando isso como uma consequência até da característica psicológica da personagem. A referência cultural do Brasil, então, nesse momento, é a França. Então, no século XIX, o vestuário distinto era o vestuário francês. Os jornais e as revistas do período, então, passam a publicar desenhos de moda das roupas de moda francesa. E a moda, nesse período, já está sendo veiculada como um entretenimento feminino, né? Já, nesse momento, o grupo feminino é o grupo ocioso na sociedade. Então, a moda vai ser até uma forma de manter essas mulheres ocupadas. Então, os jornais do período têm grande importância para esse entretenimento. Vão surgir jornais que vão, muitos deles voltados especificamente para as mulheres, ali disfarçados com o nome de família, né? Que se mostram com interesse de entender a família, mas a gente sabe que muitas vezes isso era direcionado mesmo para as mulheres. Eles apresentavam ali, então, o papel desses jornais muitas vezes era apresentar amenidades para ocupar as mulheres. Nesse momento, o Machado de Assis, então, está muito envolvido com esses periódicos, e ele escreve crônicas nesses jornais. Muitos dos seus contos estão sendo publicados ali nesse momento.
inclusive são publicados esses contos da coletânea Contos que saem depois na coletânea Contos Fluminenses. Desculpa. Que saem depois na coletânea Fluminenses, mas com exceção de Miss Dólar, todos os outros contos do Contos Fluminenses já haviam sido publicados antes em jornais e revistas. Então, às vezes terminava uma receita, vinha um conto do Machado de Assis. Eles apresentavam ali uma dica de maquiagem, na sequência, o resto do conto do Machado de Assis, que começou a ser publicado 15 dias atrás. No conto Miss Dólar, a gente tem lá o médico que acha a cachorrinha na rua, vai entregar, se apaixona pela moça, ela já é uma viúva, desencantada, porque descobre que o marido morto já era interessado apenas na fortuna dela, não havia casado por amor. E, enfim, muitas voltas, muitas coisas acontecem e eles acabam ficando juntos. Mas, não antes do Mendonça, que é o médico, provar que de fato está interessado apenas em Margarida, no seu amor e não na sua fortuna. Na Mulher de Preto, a gente tem outro médico, o Estevão. Esse acredita que nunca vai se casar porque ele idealiza a mulher, e a mulher que ele idealiza, ele acha que nunca vai desistir, que não vai achar essa mulher, até que ele vai. Ele trava amizades com o Menezes, que é um deputado, e numa noite no teatro ele vê uma mulher de preto, que ele julgava ser uma viúva, interessa-se por ela, acaba numa outra reunião conhecendo a Madalena, e eles se interessam por ela, se apaixonam, mas aí no meio do caminho ele descobre que na verdade ela era a esposa do Mendonça, que ambos estavam separados porque o Mendonça acreditava que ela o havia traído. Então ela pede para ele, para o Estevão, interceder por ela junto ao amigo, para que eles reatem o casamento. Isso acontece, ele fica extremamente triste, chateado, mas ele abre mão dos seus sentimentos em prol do nome da amizade, e ele se retira então do Rio de Janeiro, afasta-se, deixa o casal viver feliz. Então, nesse conto Miss Dólar, a personagem Margarida aparece vestida com a simplicidade caseira, citação, simplicidade caseira que é a melhor de todas as modas. Mendonça é um homem pouco preocupado com as questões da moda. Então, as referências, as menções feitas pelo Machado ao vestuário nesse conto, a Miss Dólar, estão sempre valorizando uma ideia de simplicidade e condenando o exagero. Como é que ele vai condenar o exagero? Colocando uma personagem chamada Jorge, que é o primo da Margarida, que é a representação do dandy do século XIX. O Machado não usa esse termo, dandy, mas fica subentendido que ele é essa representação, porque ele tem preocupações muito específicas do dandy, né? O alinhamento da sua roupa, ele está sempre preocupado com o modelo novo que vai ser costurado para ele está sempre com essas preocupações. E a personalidade essa personalidade Jorge é completamente nula, conforme diz inclusive o narrador. O narrador ele só apresenta o Jorge no 6º capítulo do conto e ainda diz assim: eu não falei dele antes porque por motivo da sua nulidade. E num outro momento ele fala que o Jorge tem um espírito frívolo demais para entender certas coisas. Balzac tem um livro chamado Tratado da Vida Moderna, onde ele vai falar do Dante, que o Dante nunca será um ser pensante. Então há aí essas relações. Então o que está acontecendo? Como o Machado vai ligar as questões psicológicas, a composição psicológica do personagem, com as menções do vestuário? Ele parece sempre ligar, pelo que eu tenho visto até agora nas análises, né? Porque esse trabalho ainda está em início. Ele parece sempre ligar a simplicidade, não a concisão, mas a simplicidade com personagens que tenham valores considerados positivos na sociedade. Então, honra, integridade, todas essas coisas até citadas ali. Então, esses bons valores, ele vai ser ligado nessas personagens dos dois contos a um vestuário que é simples. E o exagero está sempre com a personagem que é vazia, que é frívola. Então, o Machado faz essa relação, e isso me parece ter a ver um pouco também com a própria maneira como o Machado pensava a literatura naquele momento.
Porque a gente sabe que o Machado, ao contrário dos seus contemporâneos realistas, lá no século XIX, o Machado não é dado, por exemplo, às descrições e ao uso de elementos pouco ou talvez nada úteis à economia narrativa. Então, o Machado é adepto da concisão, por exemplo. Talvez essa seja a palavra mais usada pela crítica quando trata do estilo de Machado. Então, o Machado é conciso e ele faz uma reverência, ele parece, com as menções feitas no vestuário nos contos, fazer uma reverência também à simplicidade. Então ele está usando a moda, talvez, esteja usando a moda, para exaltar a própria forma como ele encara a literatura naquele momento. Então, assim, para finalizar, é claro que essas análises estão em curso ainda, né? Então, essas menções ao vestuário e a caracterização psicológica, elas parecem, então, estar em consonância com o modo como ele pensava a literatura. E essa, talvez, não sei se condenação, mas eu vou usar essa palavra, essa condenação que ele faz ao exagero e a exaltação que ele faz à simplicidade e da preocupação que essas personagens nulas e vazias têm com a moda, com as questões da aparência, e como aqueles personagens de bons valores, que cultivam bons valores, não vai ter essas preocupações, tem também um pouco a ver com uma questão que estava em alta naquele momento, que era a educação das mulheres. Então havia uma discussão naquele momento sobre qual educação deveria ser dada para as mulheres. O Stendhal vai escrever sobre isso no livro do Amor. Ele tem um capítulo lá da educação das mulheres. O Michelet também fala sobre isso, ele tem um livro inteiro sobre a mulher. E há essa discussão, que educação deve se dar para as mulheres? Uma que vai colocá-la, por exemplo, em igualdade numa conversa, numa roda, com os homens, ou aquela que vai preparar apenas para o casamento, ou seja, aquelas que estaria mais, em que a mulher estaria ou deveria apenas se preocupar com as questões da aparência. Eu fiz, então, uma passagem geral sobre o que eu estou trabalhando, né? O meu trabalho está ainda no começo. A parte que eu estou trabalhando agora é mais essa contextualização histórica de como é que a moda entra na literatura, né, no vestuário especificamente. E é isso. Obrigada. Obrigado, José. Agora vou passar para o Thiago Seminati, que vai falar sobre o Quincas Borba, é isso? Boa tarde. O título da minha pesquisa de mestrado é Anterioridade em Abismo, estudo sobre o discurso indireto livre e a crise da forma em Quincas Borba. Então, o texto que eu preparei para ler aqui hoje para vocês vai tratar de alguns pressupostos, hipóteses e caminhos que a minha pesquisa vai trilhar nesse ano, que eu acho que é o penúltimo ano que vem, eu finalizo o mestrado. Então, a pesquisa consiste num estudo crítico sobre Quincas Borba, de 1891, de Machado de Assis, que tem como hipótese principal a de que a crise psíquica do protagonista, Rubião, tem correspondente com o processo de problematização da forma do romance. No estudo da personagem do romance, Antônio Cândido explica que a preocupação com a forma que atingiu o romance moderno, para Antônio Cândido compreendido do fim do século XVIII até meados do século XX, levou escritores a aumentar o sentimento de dificuldade do ser fictício. O romance, abre aspas, foi no rumo de uma complicação crescente da psicologia dos personagens, dentro da inevitável simplificação técnica imposta pela necessidade de caracterização. Fecha aspas.
Assim, embora fosse necessário operar com um número limitado de traços psíquicos, de atos e de ideias, o romancista passou, diante dessa limitação, a executar um trabalho de seleção e combinação para levar ao limite a variedade e complexidade do personagem no interior da obra. Então, eu vou ler um trecho do texto do Cândido que foi fundamental para a reflexão que eu fiz no projeto de pesquisa, em que ele diz que a força das grandes personagens vem do fato de que o sentimento que temos a sua complexidade é máxima, mas isso devido à unidade, à simplificação estrutural que o romancista lhe deu. Graças aos recursos de caracterização, o romancista é capaz de dar a impressão de um ser ilimitado, contraditório e infinito na sua riqueza. Mas nós aprendemos, sobrevoamos essa riqueza, temos a personagem como um todo coeso ante a nossa imaginação. Portanto, a compreensão que nos vem do romance, sendo estabelecida de uma vez por todas, é muito mais precisa do que a que nos vem da existência. Daí podermos dizer que a personagem é muito mais lógica, embora não mais simples do que o ser vivo. Ou seja, devido à unidade estrutural, o Cândido está dizendo que nós podemos ter uma compreensão maior do personagem na ficção do que de um ser vivo. E entre os nossos romancistas, Machado de Assis destaca-se por ter criado ficções nas quais seus personagens comunicam ao leitor situações psicológicas relevantes, engenhosamente emaranhadas ao enredo. José Luiz Passos, em Machado de Assis, o romance com pessoas, enxerga no escritor uma insatisfação com as convenções do romantismo e naturalismo, já que ambas estéticas seriam limitadoras para dar uma forma complexa aquilo que ele chamou de sentimentos e juízos sobre a conduta humana. Para o estudioso, abre aspas, um dos temas centrais da ficção machadiana foi o problema de como representar de modo verossímil vidas em desenvolvimento e personagens cambiantes, que ora parecem possuir autonomia para tomar suas próprias decisões, ora se deixam ameaçar por um torvelinho de determinações de várias ordens. Já outro crítico, Alexandre Eulália, em ensaio sobre Quincas Borba, parece nos distanciar da visão de José Luiz Passos, pois para ele, abre aspas, a verdadeira temática de Machado de Assis consistia, sob a brilhante urbanidade da forma, no esforço de expressar as sutilezas que acompanham o mecanismo psicológico, na análise dos movimentos de transição e passagem que integram a personalidade, ainda no irônico perseguido processo de racionalização que transforma os movimentos de consciência em princípio ou justificações de comportamento. Então, os dois críticos eles chamam a atenção para as situações psicológicas, para a atenção que Machado de Assis dedica às situações psicológicas, a movimentos na consciência de seus personagens. Cumpre destacar, portanto, a inclinação artística de Machado de Assis para tratar em seus personagens da instabilidade presente no diálogo entre as motivações interiores e o mundo exterior. Especificamente em Quincas Borba, a representação da condição de desajuste de Rubião é o protagonista de Quincas Borba, em relação ao mundo e aos outros personagens, seria decisiva para o sentido e construção do romance. Na obra encontramos, por meio de um narrador versátil, um personagem cindido, cuja trajetória culmina na loucura e morte. No romance, o olhar e os pensamentos do protagonista são utilizados como recursos essenciais para o desenvolvimento da narração. Então eu trouxe para exemplificar para vocês o primeiro capítulo do romance. Eu gostaria de ler, acho sempre gostoso numa apresentação de literatura ter contato com o texto. E eu vou colocar... isso. Então eu vou ler o primeiro capítulo rapidamente, depois eu vou comentar um pouco para que vocês vejam como desde o primeiro capítulo a articulação entre narrador e protagonista já parece ser algo decisivo para o romance. Então vamos lá. Rubião estava enseada, era 8 horas da manhã.
Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, a janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente, que era, há um ano, professor, que é agora capitalista. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de túneis que lhe deu recente amigo Cristiano Palha, para casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou, ambos morreram, e aqui está tudo comigo, de modo que o que parecia uma desgraça. Então esse é o primeiro capítulo do romance, em que a apresentação da cena inicial é marcada pela submissão dos elementos exteriores à perspectiva de Rubião, por meio do uso do imperfeito, marca do discurso indireto livre. Ao iniciar o Rubião fitava, eu acho que é o slide passado, esse é para o português. Ao iniciar o Rubião fitava, vem juntar-se e cotejava, verbo que começa a revelar ao leitor a interioridade do personagem, trazendo como complemento a mistura temporal para a narração, passado e presente. Após ocorrer a comparação da nova condição de capitalista com a antiga de professor, os elementos do mundo exterior, tudo, desde as chinelas até o céu, só parecem adquirir sentido pleno quando filtrados pelo pensamento de Rubião, a partir da sensação de propriedade do protagonista. Até mesmo a entrada no romance dos personagens Quincas Borba e Mana Piedade e a consideração acerca de seus passados acontecem via sua visão. Machado de Assis, por meio de seu narrador, recorre ao uso do travessão, não para revelar um diálogo de Rubião com outro personagem, mas para simular um contato direto do leitor com os pensamentos do protagonista. Neste ponto, portanto, o discurso indireto livre torna-se algo fundamental, pois trata-se de uma técnica narrativa capaz de explorar a interioridade do ser fictício, fazendo de modo complexo e ambíguo. De acordo com Franco Moretti, tal procedimento é capaz de aproximar a voz individual e subjetiva do personagem ao discurso do narrador, possibilitando uma mistura de vozes e tornando a mensagem, abre aspas, implícita e por vezes quase inadvertida, fecha aspas. O seu emprego o emprego do discurso indireto livre, se dá em momentos de dúvida, temor, excitação, nostalgia, ou seja, momentos críticos. No romance de Machado de Assis, a mistura de discursos entre narrador e protagonista constituir-se-ia em um dos elementos mais importantes e significativos da obra, pois não parece ser por acaso que o narrador, participando ativamente do jogo ficcional, é capaz de dissolver, conforme nota Hélio Guimarães, abre aspas, as fronteiras que separam no seu discurso o do leitor e de um personagem às vésperas da loucura, fecha aspas. Assim, nesse capítulo ainda o processo de loucura não passou a ser representado, mas no decorrer do livro isso vai acontecer. O que eu quero dizer é que, ao dar tratamento artístico à loucura, estabelecendo uma abordagem da interioridade do personagem, Machado de Assis deu forma a uma narrativa complexa. Mas, para tanto, o escritor teria enfrentado dificuldades na escrita da primeira versão da obra, publicada em folhetim entre 15 de junho de 1886 e 15 de setembro de 1891 na revista A Estação. Em 2 momentos, a publicação acabou sendo interrompida, por um período de 4 meses em 1888 e 5 meses em 1889. Considerando os intervalos silenciosos, as mudanças ocorridas na versão em folhetim para a versão em livro, o crítico João Gladson chama a atenção para o momento de crise vivido pelo escritor. Enredo, narração, a loucura de Rubião seriam alguns dos fatores que teriam levado a retrabalhar a obra, a buscar soluções para problemas de composição. Embora possivelmente ligada a questões enfrentadas desde a escrita de Memórias Póstumas de Brás Cubas e de polêmica explicação das causas, os críticos divergem pelos quais seriam os motivos que teriam levado ao Machado a ter essa crise na escrita.
Mas enfim, a constatação dessa crise, que pode ser de ordem pessoal ou de ordem literária, que ganhou relevo pelo longo período de redação e contínua revisão do romance, possibilita atribuir à arte ficcional de Machado de Assis o caráter de experimentação, de relação não passiva com as convenções literárias de seu tempo, o que fornece ainda mais sentido ao estudo do que Quincas Borba, enquanto obra acabada e autônoma, pode revelar como inovação ou qualidade em sua forma artística. Nesse sentido, a análise do modo como é construída e articulada a relação entre narrador e protagonista é o ponto inicial do percurso de pesquisa que pretende compreender o modo como Machado de Assis encontrou soluções ou levantou problemas para expressar em uma forma artística que se pressupõe orgânica um personagem cujo processo de desintegração é colocado em evidência para o leitor. Diante disso, a análise das diferenças na caracterização de Rubião e de seu processo de loucura entre as versões em folhetim e livro, sobretudo no que diz respeito à utilização do discurso indireto livre, parece ser oportuna. No caso, eu quero mostrar a vocês, pode, por gentileza, no caso, quando eu digo que existem mudanças consideráveis entre a versão em folhetim para a versão em livro, à direita está o primeiro capítulo que eu li com vocês, da versão em livro. À esquerda está o mesmo capítulo, que na versão em folhetim, na verdade, é o capítulo 20. Ou seja, Machado de Assis fez ali um trabalho de reescrita, ele enxugou bastante, ele eliminou várias partes. E o que é mais curioso, o que parece ajudar a fortalecer a minha hipótese, é que o narrador, na versão em livro, ele se expõe muito menos. Na da esquerda ele aparece muito mais. Seria oportuno mostrar isso, mas não terei tempo. Mas acho que já, só de colocar no slide, acho que vocês já podem ver que existe uma mudança visual considerável, né? O capítulo do livro é bem mais curto que o capítulo da versão em folhetim. Ou seja, Machado de Assis retrabalhou a obra, deveria estar insatisfeito com algumas coisas, reconstruiu. Levando tudo isso em conta, temos a questão que é como a fragmentação da consciência de Rubião é operada pelo narrador de Quincas Borba e qual o seu sentido para a totalidade da obra. Interessa, dessa forma, estabelecer um estudo capaz de compreender como Quincas Borba propõe a representação de Rubião, um personagem problemático, e a incorpora nos elementos que integram a estrutura narrativa do romance. Por fim, considerando que Machado de Assis pode ser incluído entre os romancistas que visaram tornar o ser fictício mais complexo, complicando a configuração dos personagens, podemos dizer que a complexidade da ficção machadiana estaria no diálogo constante entre os elementos internos do romance, o que acaba por colocar a estrutura narrativa em questão. Portanto, acredito que por meio de uma análise minuciosa das relações entre o protagonista e os procedimentos narrativos do romance, a obra pode não só revelar como o escritor lidou com um personagem particular, mas como tal personagem se articula com o narrador e com a narrativa de modo geral, possibilitando assim uma interpretação mais integradora das partes que compõem um romance marcado pelo fragmentário e pela fratura, seja em seu arranjo interior, seja em seu próprio processo de escrita. Obrigado, Tiago, pela leitura do trabalho. Agora a gente teria tempo, né, para vocês debaterem as questões que eles expuseram. Vocês viram que são os primeiros trabalhos da Amanda e da Josilene abordaram os contos da chamada primeira fase do Machado. Essa primeira fase, entre aspas, já está em discussão há algum tempo, se ela é tão estanque em relação à segunda, ou se não há pistas desde o começo, né, da ficção machadiana, nas crônicas, na crítica textual, etc. E no caso do Tiago, aborda um romance que Machado já é considerado célebre no seu tempo, já está maduro, já é uma referência. Os escritores dirigem cartas ao Machado para pedir a bênção, né, de se está bom, se não está, devo escrever, não devo.
E, então é um romance que retrabalhadíssimo, como o Thiago salientou, de Gledson e Ana Paula Moritano do Gledson. Há alguns anos saiu agora um livro dela, Soriani, Ana Paula Soriani. Ela também mostrou isso muito minuciosamente, como supõe o Thiago. E é importante, então, que a gente pense que eles cobrem as duas fases, muito entre aspas, mas que, de fato, há diferenças formais entre essas maneiras do Machado de Assis escrever. Então, agora eu queria pedir que vocês tivessem perguntas, formulassem. É isso. Eu queria perguntar para a Amanda, para você comentar um pouco mais a questão do um para o outro, como você escolheu, e se você chegou a considerar o Folha Rota. Eu não me lembro exatamente da poema agora, mas conforme você apresentou, eu me lembrei bastante da condição da mulher, né? E para a Gislaine, eu queria perguntar se ela pensa em algum momento trabalhar com os romances também, como A Mão e a Luva, por exemplo. E falar também dessa questão do estudo da Ana Cláudia Soriani da Silva, que se ela chegou ao estudo da auxiliar, porque lá tem toda a relação com as revistas de moda, né? E é muito interessante. Então, eu até cheguei a cogitar trabalhar com Folha Rota, mas ele saiu um pouco fora das questões com as quais eu estava trabalhando no todo dos contos, então eu acabei me usando esse. Você pergunta que eu escolhi? Eu escolhi porque eu acho que, como eu estava trabalhando com essa ideia de que o Machado primeiro enfim, queria a autonomia dos filhos e depois chega à conclusão de que os filhos não conseguiram essa autonomia, eu achei que esse conto dava esse fechamento, mostrava isso, que é um processo, né, uma reflexão que aparece ao longo dos 96 contos que eu li. Eu achei que esse conto, um para o outro, dava esse fechamento mesmo, por isso que eu escolhi esse, e não o Folha Rota. E eu vou sair um pouco fora também da discussão. Espero que você pense em trabalhar com romance. Na verdade, eu estou pensando só em fazer a minha dissertação o mais rápido possível. Não, brincando. Na verdade, eu já fiz algumas análises do Iana Garcia. Tem a Estela, que gosta de se veste de preto porque ela acha que ela não aceita os presentes, que ela tem até condição de se vestir diferente e até mais enfeitado, mas ela não quer, porque ela quer mostrar pela roupa que o pai não tinha condição disso, então ela, por orgulho, se veste preferencialmente preto. Então, assim, eu já dei uma olhada nos romances, mas por hora mesmo estou pensando aqui nos contos. Em relação a Ana Cláudia Soriani e a análise das revistas de moda, eu tenho contato sim com esse texto, até por indicação do professor Hélio, e a análise dessas revistas também vai estar presente na minha dissertação. Muitas dessas revistas, principalmente das do século XIX, período exatamente que o Machado estava produzindo, algumas das menções feitas ao vestuário, preciso passar assim, para essas revistas, entender um pouco do público, leitor dessas revistas, para poder entender também as menções que o Machado faz. Gislaine, em algum momento, você chegou já durante a sua pesquisa que assim, já no Manuel Macedo e na Moreninha, por exemplo, você tem um universo muito masculino e feminino separado, e tem uma cena, um capítulo que é muito engraçado, que é um dos rapazes, ele entra no quarto de uma menina para se esconder, e aí ele começa a passear a mão pela vestimenta, ele começa quase inclusive a pensar o que seria ele vestir colocar essas roupas e tal, e depois ele fala que não, ele sai desesperado do quarto. E aí assim, as revistas de modas do século XIX também começam a ter uma constituição de papéis sexuais, de separação de gênero. E se você chegou a isso durante a sua pesquisa? Então, na verdade, como eu estou centrada nesses contos, nessas menções feitas nesses contos do Machado, aqui a relação
me parece, traz sempre essa questão de gênero, né, porque existe um modo de vestir que foi sendo construído ao longo da história, o modo de vestir masculino e o modo de vestir feminino, tem essa questão, mas no Machado, eu acredito que está muito mais, nesses contos, está muito mais ligado a essa questão. O homem que se preocupa demais com a moda, geralmente ele não tem o espírito para se preocupar com outras coisas, que parece mais isso. Essa questão de gênero não será trabalhada especificamente, porque nesses contos estudados, ela não surge, talvez não que ela não surja, né, mas eu não tenho dado atenção a isso nesse momento, embora saiba dessas diferenciações. Então, quando eu estou estudando a moda, que eu não estou estudando a moda, né, mas quando eu passo a ver historicamente a moda, a gente sabe que tem essa separação, mas nos contos do Machado ela não tem ele não faz essa referência direta, sempre tem um outro valor, tem um outro significado. Só continuando nessa linha sobre a moda e os contos, eu não sei, eu honestamente não conheço os contos que você está trabalhando, então não tem como eu falar sobre esses contos, mas talvez teria como fazer uma ponte com essa questão da constituição de gênero, até sem fugir muito dos contos, se você pensar, o Machado lia Kant, até onde eu sei, né? Pelo menos eu ouvi dizer que. E o Kant, naquele tratado dele do Sublime, a primeira parte toda é teórica e tudo mais, mas tem uma segunda ou terceira parte, não lembro agora, em que ele fala da diferença dos gêneros. Ele basicamente fala que a mulher segue o belo, que ele definiu lá atrás, e o homem o sublime. Ele começa a tratar a diferença nas idades e nos gêneros conforme uma tendência. Por exemplo, o jovem tende ao belo, o idoso deve tender ao sublime. Quando o idoso tende ao belo, acontece tal coisa. Quando o jovem tende ao sublime, ele faz como se fosse uma análise com a estrutura normativa mesmo da sociedade, de acordo com o belo e o sublime. E se eu não me engano, ele chega a abordar a questão de vestimenta ali. Talvez seja interessante para você pegar essa parte, mas eu não sei, faz tempo que eu li. Então não sei dizer onde seria exatamente. Não é na primeira parte. É na segunda ou na terceira. Agora em qual das duas eu não lembro. Obrigada. Talvez fosse, enfim, curiosidade. Eu queria fazer um comentário rápido para cada um dos trabalhos. Se você me pedir para falar agora, posso rapidamente? Um minuto? Em relação a Amanda, fiz umas notas, achei muito legal a abordagem dela, porque envolve a questão do patronato, do patriarcalismo brasileiro, Gilberto Freire, Roberto da Mata, todos os leitores do século XX que abordaram essa questão da convenção como atributo masculino, convenção social como uma prerrogativa masculina versus o feminino, que fica meio que à mercê do que sobra, vamos dizer assim, né? Essa representação do Machado é muito forte, embora sutilmente feita, é muito marcante do Machado, né? Eu acho muito louvável o que a Amanda está fazendo, né? Em relação a Josilene, um trabalho muito bacana, inclusive essa sacada que eu achei muito bacana de ela não só ligar a moda à simplicidade, o elogio assim, do simples, mas também ao estilo de escrever conciso machadiano, que é como se a expressão, a estrutura e o conteúdo eles andassem juntos, né? E eu acho que quando o Tiago fala do Quincas Borba, também tem essa toada de que os três não é forma conteúdo como a gente aprende, né, na escola, assim, antigamente, né? Mas que tem esses matizes, né, de expressão que de fato Machado são essenciais de estudar, né? Eu ia pensar, só para falar da moda, que é o tema que vocês apontaram, que de fato o trabalho do Kant teria que ser lido, que o Machado suspeita de ter lido Kant, é uma hipótese, não se sabe assim com certeza, para a biblioteca, sabe um pouco de alemão, enfim. E no caso da moda em particular, para Josilene, lembrar os estudos da Gilda de Melo e Souza, né, que são o espírito das roupas, de Klaus Savichenko, quando fala da mudança do Império para a República, a cor preta da Estela, né, que é a cor do Império, vira cor branca na República, essas mudanças não são ao acaso, a cartola vira chapéu, né, quer dizer, umas mudanças políticas, culturais que acontecem.
né? Então, são estudos que eu acho básicos. O Igor Teixeira, recentemente, em 2010, o Altar entrou um sobrevivenista, que também vai no caminho que a Suliane faz de ver a civilização que o Machado tenta com quase um editor dos periódicos que ele passou. A civilização da leitura brasileira pela recepção francesa. Então, talvez sejam leituras que acho que você conhece, né? Mas é legal lembrar.